Muito boa tarde aí para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor aqui o celular. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live sobre longevidade. Eu estou aqui saindo de um atendimento. Deixa eu ver se talvez aqui fique melhor. Não, aqui. Bom, o que acontece com a gente é o seguinte. Nós temos no mundo 5 regiões, vocês podem pesquisar depois na internet, que se chamam Blue Zones. Tá? O que são essas regiões chamadas Blue Zones? As Blue Zones, elas são as 5 regiões nas quais as pessoas mais vivem no mundo. Tá? Então essas regiões elas são basicamente uma região lá na Costa Rica, uma região na Itália, que se não me engano é Sardenha. A gente também tem uma região dos Estados Unidos, que é uma região na qual a gente tem lá os Adventistas do sétimo dia. Tá? Então Costa Rica, Sardenha, os Adventistas. No Japão a gente tem a ilha de Okinawa, tá? Mais especificamente Ogimi, que é um vilarejo dentro de Okinawa, tá? E nós temos ainda mais uma região, que agora não estou me recordando, mas são 5 regiões. As 5 regiões nas quais as pessoas mais vivem, né? Vivem por mais anos. Sendo já bem-vindo aí, Cris, que está aí com a gente assistindo a live. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda aí que a gente vai responder, tá? E aí o que acontece? Esse estudo das pessoas que vivem mais tempo no mundo, ele foi feito por um cientista social chamado Dan Buetter, né? Vocês podem pesquisar também TED dele na internet, no YouTube, tá? E esse estudo ele foi feito junto com a National Geographic, né? E eles computaram 9 fatores, 9 princípios que fazem com que as pessoas mais vivam por mais tempo no mundo, né? Ultrapassem facilmente os 100 anos de idade, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios aqui hoje. Então, um dos princípios é a questão da alimentação. Voltamos aqui, vou fixar aqui o comentário. Vou chamar novamente a nossa amiga aqui. Prontinho. Vamos lá então. Então, esses 9 fatores que a gente estava falando no vídeo anterior, um dos fatores é a questão da alimentação. A questão de que nessas regiões que as pessoas mais vivem, elas têm uma dieta geralmente baseada em legumes, frutas e verduras, tá? Essa dieta, ela é uma dieta mais vegetariana, né? E livre de conservantes, alimentos industrializados de uma forma geral. Uma outra coisa importante dessas regiões aí é o fato de que eles utilizam, né? Eles fazem práticas corporais, colocam o corpo em movimento. E geralmente esse colocar o corpo em movimento é colocar o corpo em movimento de uma forma mais suave, né? Então geralmente eles têm uma horta, eles têm um jardim, ou eles deixam de utilizar carro ou qualquer outro meio de transporte para ir a pé ou de bicicleta. Então eles geralmente fazem a movimentação dessa forma, nesse formato, né? Uma movimentação mais tranquila, né? Uma outra coisa que a gente pode salientar para a pessoa ser longeva é o fato de que ela geralmente tem uma forte conexão espiritual, tá? Ela tem uma forte conexão espiritual. Então, repetindo aqui, para quem não estava acompanhando a live, a gente tem, primeiro, alimentação, uma alimentação baseada numa dieta plant-based, ou seja, baseada em legumes, frutas, verduras e livre de conservantes e alimentos industrializados. O segundo princípio é mover-se naturalmente, ou seja, em vez de você, por exemplo, ir até um determinado lugar de carro ou pegar algum transporte, geralmente nessas regiões... Oi, Elaine, seja bem-vinda aí. A gente está falando sobre os princípios das 5 principais regiões do mundo, que são as zonas azuis, nos quais as pessoas vivem por mais tempo e ultrapassam facilmente os 100 anos de idade, tá? Então essas regiões, como eu citei, são basicamente Okinawa, a ilha de Sardenha na Itália, os Adventistas nos Estados Unidos, uma região lá específica da Costa Rica, e tem mais que eu não estou me recordando, tá? Então um dos princípios é a alimentação, que é plant-based, frutas, legumes e verduras, livre de conservantes ou alimentos industrializados. E o segundo é mover-se, colocar o corpo em movimento. Mas não é uma coisa que a gente coloque o nosso corpo em movimento em alta intensidade, tá? Não é tipo um crossfit, uma coisa assim nesse sentido, nada contra. Mas o que as pesquisas mostram aí do Dan Buetter e da National Geographic, dessas regiões que eles computaram, que são as regiões onde as pessoas mais vivem, na verdade, elas têm movimentos naturais, movimentos sutis. Por exemplo, elas cuidam de um jardim, de uma horta, ou elas se deslocam de um local ao outro andando ou de bicicleta, tá? Então, o primeiro princípio seria a questão da alimentação, o segundo princípio seria a questão de colocar o corpo em movimento. O terceiro princípio, elas têm uma forte conexão espiritual, tá? Uma forte conexão espiritual.
Então, geralmente, essas pessoas elas se sentem pertencidas, né, a algo maior. Então, a espiritualidade hoje em dia já é um fator determinante para a gente ter mais saúde e também para viver por mais anos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira a admitir que a espiritualidade ela é fundamental para a saúde do coração. E se o seu coração for saudável, grande parte do seu corpo também vai se tornar saudável, tá? Um quarto fator dessas regiões onde as pessoas mais vivem é a questão de você estar pertencendo a uma tribo, ou seja, estar pertencendo a pessoas ou estar em contato com pessoas que tenham a ver com você. Ou seja, se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de rock, é bem legal e interessante você estar no meio ou em contato com outras pessoas que também gostam de rock, né? Por quê? Porque isso daí vai te dar um preenchimento, vai te fazer você também sentir pertencida a algo, tá? Então aí a gente tem mais um fator aí, 4 fatores já, que fazem as pessoas mais viverem no mundo. Agora vai um fator bem curioso, que eles computaram, né? E que muitas vezes pode ser um fator, digamos assim, que meio que polêmico, mas é uma verdade, tá? Porque tudo isso daí foi baseado em pesquisa científica. Que é o fato de que nessas regiões onde as pessoas mais vivem, elas costumam ingerir uma taça de vinho, ou qualquer outro bebida, né? Alcoólica, que seja antioxidativa, tá? Antioxidante, no caso, né? Então a gente tem aí o vinho, a gente tem o vinho de arroz dentro de Okinawa, que é o sake. Então você ingerir um copo de vinho no almoço ou na janta todos os dias, uma taça, isso daí também faz com que você se torne uma pessoa mais longeva, tá? Então esse é também um dos fatores que fazem com que você se torne uma pessoa mais longeva. Além disso, em todas essas regiões, as pessoas elas têm um momento para relaxar, elas têm um momento para desacelerar. Então isso mostra pra gente o quanto é importante, no caso aí, as práticas de respiração, as massagens, as práticas de meditação, porque é necessário que durante o nosso dia a gente também tenha esses momentos para cuidar da gente, pra gente dar uma desacelerada, tá? E agora que eu já falei 6 princípios para vocês, eu gostaria muito aí que quem estivesse assistindo digitasse na internet Blue Zones, tá? Blue Zones, e encontrasse aí os outros princípios que fazem com que nós nos tornemos pessoas longevas, tá? Então, recapitulando, alimentação livre de carne, tá? Ou de qualquer outro derivado de animal, uma alimentação plant-based. Na grande maioria das vezes, 80%, 90% da sua alimentação tem que ser plant-based, ou seja, frutas, legumes, verduras, castanhas e livre natural. Você ter práticas corporais, por exemplo, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, se deslocar dessa forma de um local ao outro. A questão de você se sentir preenchido, né, e conectado a algo maior. A Elaine está falando aqui que travou. Vejam aí se voltou, por favor, tá? Voltou, pessoal? Veja aí, me respondam, por favor. A questão de você também estar associado e junto com pessoas... Voltou, legal. Com pessoas que tenham a ver com a mesma ideologia sua, com a mesma forma de pensar que você tem, né? A questão da taça de vinho, que é uma questão bem interessante, né, que a gente jamais imaginaria, que tomando uma taça de vinho todos os dias, a gente também nos tornamos, né, pessoas mais longevas. E a questão de a gente pertencer a algo maior, tá? Então, tem todas essas questões, né, que a gente pode fazer, e a questão de desacelerar, ter um momento, né, para nós mesmos, um momento para relaxar, para fazer práticas de massagem, acupuntura, meditação. Então eles têm dentro da rotina deles este momento no qual eles simplesmente curtem a vida, né, aproveitam a vida. E agora eu vou falar um dos principais, né, é que nessas regiões, geralmente, eles têm um fortíssimo propósito de vida. Eles sabem o porquê, todos os dias eles acordam, eles têm um motivo para acordar e para fazer as tarefas deles. E eles chamam isso de Ikigai. Iki significa vida, né? Igai é propósito. Então eles têm um forte propósito de vida, um forte motivo pelo qual eles acordam todos os dias, tá? E é muito importante, pessoal, que a gente saiba qual é o nosso propósito de vida, a nossa missão aqui na Terra, o porquê que nós estamos aqui. Então eu gostaria de saber de vocês que estão assistindo, se vocês já definiram na vida de vocês qual é o propósito de vida de vocês, o motivo pelo qual vocês acordam todos os dias, o que motiva vocês a saírem da cama, a acreditar na vida, a não desistir e seguir em frente. Eu gostaria que vocês digitassem aqui se vocês já têm isso dentro da vida de vocês, se vocês já têm um forte motivo, tá? Então, quando os cientistas políticos e sociais e os médicos foram entrevistar os habitantes de Okinawa, mais especificamente no vilarejo de Ogimi, eles disseram exatamente isso. Nós temos Ikigai.
E aí eles foram pesquisar o porquê, né? O porquê não, eles foram pesquisar o motivo, o que significava essa palavra, né? E aí eles descobriram que era propósito de vida. E aí eles descobriram também que geralmente o Ikigai dessas pessoas era algo que não era assim uma coisa de outro planeta. Geralmente eram coisas simples. Por exemplo, tinha uma pessoa lá que eles entrevistaram que o Ikigai dela era comercializar verduras, porque ela acreditava que comercializando verduras as pessoas iam ficar muito contentes, mais saudáveis, iam viver por mais tempo. Então isso motivava ela, tá? Então agora o que eu vou fazer aqui, vou chamar alguém aqui de vocês, deixa eu ver quem está online aqui, vou chamar a Elaine, que é minha paciente, comigo, para a gente bater um papo sobre essa questão da longevidade e se ela já está conseguindo aplicar no dia a dia dela alguma das coisas que eu citei aqui, né? Pelo menos uma das coisas que eu citei aqui. Você pode, Elaine, participar aqui da live comigo? Responda aí. Senão eu vou chamar outra pessoa. Vamos ver aqui. Nós temos aqui o Aragão. Também já passou lá pela clínica, conhece o meu trabalho. Vamos ver se... Fala aí, Aragão. Bom dia. Opa, bom dia. Vamos te entrevistar aqui agora. E eu quero saber, daqueles princípios que eu falei sobre longevidade, se você consegue praticá-los no seu dia a dia. Então vamos lá para o primeirão lá. Quanto de carne você ingere no seu dia a dia? Você tem uma dieta mais voltada para legumes, frutas e verduras? Ou você consome muita carne? Na verdade eu consumo muita carne. Eu tenho que reduzir isso, mas eu consumo muita carne. Mas legumes também. O ideal é você cortar a carne pelo menos durante a segunda-feira. Tanto que tem uma campanha que se chama Segunda Sem Carne, né? Se você conseguir, pelo menos na segunda-feira, não consumir carne, já é um ótimo começo, já. Opa. Porque a carne, ela cria muita oxidação no nosso corpo. E ela faz o nosso corpo envelhecer mais rápido. Porque ela força o nosso metabolismo a trabalhar numa velocidade muito maior. E hoje em dia já também tem muitos pesquisadores, biólogos, que dizem que quando a gente come carne, como o nosso intestino, ele é um intestino mais herbívoro, então ele acumula na parede do intestino, o nosso intestino ele é assim, ele não é igual ao intestino dos carnívoros, dos cachorros, dos gatos, que é leite reto. Certo. Então, a carne, ela fica depositada nessas paredes. Você pode ver que quando a gente come um churrasco, a gente fica estufado por um bom tempo, até de noite. Parece que aquele negócio tá ali, você não tem nem vontade de jantar. Você vai no churrasco no almoço, você nem tem vontade de jantar. É verdade. É verdade. Práticas corporais. Você tem feito algum tipo de atividade física? Algum tipo de... Somente caminhada. Se eu não falar pra você que ontem, foi por incrível que pareça, no apartamento onde eu moro, eu vou da cozinha até os 2 quartos, trabalhando, porque eu fico respondendo WhatsApp. Então eu fiquei quase 3 horas andando dentro de casa, andando, no espaço de 40 metros. Entendeu? Bom, é uma forma de você colocar seu corpo em movimento. Só que ele está sendo colocado em movimento sobre estresse e pressão, né? Exatamente. Eu não sei como você lida com o trabalho. Se para você trabalhar é algo estressante ou algo prazeroso. Como é que é para você? Para mim é prazeroso. Eu não vou negar, é prazeroso. Porque eu fico extremamente... Só para você ter uma noção, é computador, levanto e fico andando e respondendo no WhatsApp, entrando no Instagram, Facebook, vendo contratante. Então é prazeroso para mim. Certo. Mas mesmo assim, o ideal é quando você estiver fazendo essas práticas corporais, caminhada, bicicleta, corrida, você está num momento mais seu, tá? Certo. Vamos lá. Você costuma tomar uma taça de vinho no almoço ou na janta? Não bebo. Nada de álcool. Nada? Nada de álcool. É só água. Água e refrigerante. Tô cortando refrigerante, mas tomo muita água. Legal. Água, beleza. Agora, refrigerante, você sabe que é uma bomba atômica no corpo, né? Exatamente. Tanto é que eu comprava aqueles refrigerantes de 2 litros, agora diminui para aquele pequenininho, porque eu tenho que tomar pouco. Entendeu? Mas estou conseguindo reduzir bem. Isso. Na verdade, o refrigerante, ou qualquer outro tipo de alimento que seja rico em açúcar ou sal, ele faz com que a gente se vicie. Certo. Ele faz com que a gente se vicie. Então, nosso corpo e o nosso cérebro, ele vai começando a ficar viciado naquela dosagem de açúcar ou de sal. Correto. Então, por isso que é tão difícil a gente conseguir criar essa independência. Por quê? O que acontece? Hoje em dia já tem muitos biólogos e médicos também que comprovam que o açúcar, ele vicia mais do que a cocaína. Nossa Senhora. Teve um estudo que foi feito com ratos de laboratório e mostrou e comprovou que os ratos, eles viciavam mais no açúcar do que na cocaína. Nossa. Não é à toa que os dois são um pozinho branco, né? E altamente viciante, porque esse refrigerante é uma coisa que você acabou de comer alguma coisa e você quer tomar refrigerante. O refrigerante, ele vicia porque ele tem vários compostos que nos fazem, digamos, sentir aquele prazer, né, em ingerir o refrigerante. Por exemplo, a questão do gás
é um atrativo dentro do refrigerante, tanto que algumas pessoas que tentam largar o refrigerante, elas começam a ingerir água com gás ou aquela água, como é que fala? Água tônica, né? Água tônica, também adoro água tônica com limão, nossa senhora. Exatamente. Então, são formas da gente, aos poucos, ir se libertando do refrigerante. Tá? Agora vamos lá. Então, eu vou falar aqui sobre os princípios que ainda estão faltando sobre longevidade. Tá legal? E... Pronto. Então, a gente falou, mover-se naturalmente, saber um propósito de vida, relaxar, ter um tempo para desacelerar, uma dieta plant-based, tomar uma taça de vinho, pertencer a um grupo de amigos, a uma tribo, pertencer também a algo maior, a espiritualidade, e faltaram 2. Quais são esses 2? Que nesses locais as pessoas elas colocam a família em primeiro lugar. Então elas cuidam de tudo relacionado à família, para depois cuidarem das outras coisas. Então a família, né, os amigos mais próximos, etc., eles vêm em primeiro lugar. E um outro relacionado à alimentação é que eles comem somente até 50% da barriga deles saciada. Eles não enchem a barriga com tanta comida, tá? Então, é muito interessante isso, porque lá, por exemplo, em Okinawa, no Japão, eles costumam inclusive comer com um bowl, né, um chawan, que eles chamam em japonês, menor do que eles habitualmente usariam, justamente para comer menos, né, comer menos do que eles habitualmente comeriam. Então eu vou ver aqui se a Ju então consegue participar aqui comigo, para eu perguntar para ela se colocar esses 9 princípios na vida dela. Vamos ver. Ju também não consegue neste momento. Então é isso, pessoal. Esses são os 9 princípios aí para ter uma vida mais longeva, que é mover-se naturalmente, ou seja, andar mais de bicicleta, cuidar de um jardim, ter um movimento mais natural, saber o seu propósito de vida, o seu Ikigai, o porquê que você nasceu, ter um tempo para relaxar, para meditar, para desacelerar, fazer uma acupuntura, uma massagem, descansar, dormir, ir para a praia, ter contato com a natureza, comer até 80% do seu estômago, ficar saciado, não se empanturrar, se empachar, né? Ter uma dieta plant-based, ou seja, comer muito mais legumes, verduras, frutas, oleaginosas, grãos e muito pouca carne, né? Principalmente carne vermelha. Algumas vezes frutos do mar, tudo bem, mas carne vermelha não. Tomar uma taça de vinho no café, no almoço ou na janta. Colocar a família em primeiro lugar, né? A família tem que estar sempre em primeiro lugar. Pertencer a algo maior, ter uma espiritualidade, se conectar a Deus e estar com amigos ou pessoas que tenham afinidade, similaridade com você, tá? Então esses daí são os 9 princípios. Muito obrigado aí para quem esteve conosco. A internet acabou caindo lá durante a entrevista com o Aragão, mas muito obrigado aí para quem acompanhou aí com a gente. Ah, Elaine entrou aqui. Elaine, como é que é o Instagram do Aragão? Me coloca aqui para eu chamar ele para terminar de bater o papo, por favor. Você sabe o Instagram dele, como é que é? Que aí eu vou chamar ele aqui para terminar a entrevista que eu estava fazendo com ele. Eu lembro que era Aragão. Era Aragão, mas não lembro o que tem no meio. Se tem um ponto, o que tem. Se você puder digitar aqui, aí eu chamo ele aqui de novo para terminar de bater o papo com ele. Aragão Araújo. A Ateliê Cris Retalhos está pedindo as 9 dicas. Vou até salvar aqui a tela para eu não esquecer de enviar depois. Aragão Araújo. Aragão... Opa, estou digitando no lugar errado. Deixa eu chamar ele aqui. Aragão.araújo. Beleza, mandei para ele. Vamos ver se ele entra aqui. Entrou. Vou chamar ele aqui de novo. Vamos lá, Aragão. Vamos terminar esse bate-papo aí. Opa! Valeu, meu filho. Caiu aquela hora. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, a gente já falou sobre mover-se naturalmente. Propósito de vida. Você tem um propósito de vida muito bem definido? Olha, é um propósito de vida, de acordo com os anos a gente vai mudando, né? Mas sim, atingir uma meta aí de trabalho com lazer, né? É uma coisa que eu busco sempre estar bem alinhado. Porque assim, pelo menos quando eu era bancário, era uma coisa muito estressante. Agora que eu saí da área de bancário e estou trabalhando no show business, né? Na venda de shows, entrando em contato com contratantes, com casa noturna, essa parte para mim é muito prazeroso. Então eu tô essa fusão de trabalho com prazer, pelo menos eu gosto. Tá. Não sei se você está entendendo o meu raciocínio. Consegue manter equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Você chegou até a citar que o seu trabalho chega a te dar um pouco de prazer também, né? Exato. Tá. Relaxar, ter um tempo para meditar, massagem, acupuntura, descansar, se conectar com a praia, com a natureza. Você tem esse tempo dentro da sua rotina? Não necessariamente, não.
o que eu busco para relaxamento é manter o corpo sempre em movimento, fazer muita caminhada, como eu estou fazendo agora. Estou falando com você, estou andando de um lado para o outro, que é uma coisa que me desestressa, que me deixa bem mais relaxado, e eu vou trabalhando tanto no Instagram, no Facebook, respondendo o WhatsApp, e vou respondendo, atendendo as minhas necessidades e as necessidades dos clientes que eu estou trabalhando. Uma outra dica aqui que a gente viu dessas regiões onde as pessoas mais vivem, que eu acho que você acabou não pegando, é que elas comem somente até 80% do estômago delas estarem saciado. Tanto que em Okinawa, no Japão, eles usam uma tigela, um prato menor do que eles habitualmente comeriam, justamente para diminuir a quantidade de comida. Você é um tipo de cara que quando come, se empacha, fica lá empanturrado, ou você procura dar uma carigada? Quando eu era mais novo, eu comia, era muita quantidade. Hoje, quando eu cheguei a uma certa idade de 50 anos, então eu tento, na medida do possível, controlar bem a alimentação. E assim, não é quantidade, é qualidade. Mas assim, é difícil eu não comer carne. É difícil não comer carne. Entendeu? Tá. Pelo menos se eu como a carne na hora do almoço, na janta eu evito. Porque eu sei que é pesado. Exatamente, como a gente falou, a carne ela oxida o corpo, então ela faz a gente envelhecer mais rápido. Exato. O vinho, você falou que você não consome, Não consumo álcool, não consumo nada. Mas você consome o refri, então é legal a gente cortar esse refri aí, tá? Uma outra coisa dessas regiões que a gente acabou não falando aqui na live, né? Eu acho que você acabou perdendo também, que travou aquela hora, é que nessas regiões as pessoas colocam a família em primeiro lugar. Como é que é a sua relação com a família? Você consegue colocar a família, os entes queridos em primeiro lugar? Pensar neles primeiro, antes, por exemplo, do trabalho? Aí é a grande questão. Aí que mora o meu perigo, porque assim, eu coloco sempre o trabalho em primeiro lugar. E deixo um pouco a família, né? Filhos, meu pai, minha sogra, sempre em segundo plano. É complicado isso, porque virou uma rotina, né? Vira uma rotina. Então é uma coisa que tem que se trabalhar. Eu não consigo desligar o trabalho, mas eu tento, na medida do possível, sempre estar ali, assim, informado do que está acontecendo. Mesmo de longe, porque eu moro com a Elaine, né? E assim, eu fico um pouco distante dos meus filhos. Então, mas eu tenho contato com eles pelo WhatsApp. Mais ou menos isso. E a sua questão de pertencimento a algo maior, ou seja, espiritualidade. Você tem uma espiritualidade, você acredita em Deus, em uma força maior? Sim, acredito em Deus. Sou católico, frequento a igreja católica. Por causa da pandemia deu uma paradinha, mas eu e a Elaine, a gente ia sempre, todos os domingos, na São Carlos, lá na Moca. Mas é meio complicado também. Meio preguiçoso, né? O ser humano é preguiçoso em si, né? Tem que colocar isso daí como prioridade na sua vida, hein? Exato. Pessoal, a gente está para finalizar aqui, eu só vou fazer a última pergunta para o Aragão, então se alguém tiver algum tipo de dúvida, pergunta, manda aí para a gente bater um papo, hein? Por último, então, eu quero saber o seguinte, como é que é a sua relação com seus amigos, a sua relação social? Você tem bastante amigos, você interage aí com o pessoal, como é que é? São pessoas que têm a ver com você, que têm afinidade com você? Sim, eu tenho muita afinidade com bastante amigos, converso diariamente, é meio corrido, meio frio, mas assim, pela quantidade, é meio frio, porque assim, é muito, como é ligado a trabalho, mas assim, quando chega sábado e domingo, que é um momento que eu distraio um pouco do trabalho, que eu sábado e domingo eu fico mais com a Elaine, então eu acabo compartilhando a amizade mais presencial, então você acaba sendo mais ativo, mais informativo, você aprende bastante coisa, tira bastante dúvida, então acho que fica aprendendo bastante coisa, né? E aí o ideal é que você tenha amigos que tenham afinidades com você, para você se sentir também pertencido, tá? Sentir que você pertence do mesmo grupo, né? É do mesmo grupo de pessoas. Afinidade. A gente chama de tribo certo, você tá na sua tribo, entendeu? Exato. Beleza? Beleza. Aragão, show, obrigado aí pelo bate-papo. Foi da hora demais. A gente vai fazer agora bastante essas lives aqui, porque o nosso intuito aí é aumentar aí o padrão e a qualidade de vida de todas as pessoas, bem-estar, tá? Certo. E aí a gente sempre vai estar dando esses puxãozinho de orelha em vocês para melhorar a vida, hein? Beleza. Obrigado. Show, fiquem com Deus. Obrigado a quem acompanhou. Tchau, pessoal.